Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers e hoje eu vou te fazer um tutorial completo sobre fotografia de interiores, fotografia de imóveis, utilizando a técnica HDR. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers e se você é novo aqui eu quero te contar que este é um canal sobre foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a amadores bem como eu. Aqui eu te trago dicas, revisão de produtos e tutoriais bem como esse vídeo. Então se você gostou dessa ideia, por favor se inscreva no canal e clique no sininho para ativar notificações. Gente, vamos direto ao assunto, vamos fazer esse vídeo ficar sem firulas. Quero te pedir desculpa porque eu estou na minha casa, então a iluminação deve estar toda zoada, deve ter eco, você deve estar ouvindo o barulho da minha geladeira. Mas eu quero começar falando, mesmo antes de falar de equipamento, técnica fotográfica ou edição, falar sobre a preparação do ambiente. No meu caso, a sala aqui da minha casa, que é o que eu estou utilizando como exemplo. São cuidados que eu recomendo que você tenha em qualquer cômodo que você vai fotografar. Por exemplo, eu removi o tapete da minha sala, eu queria deixar o chão mais contínuo possível, porque em geral isso vai dar a ideia de que o ambiente é um pouco maior. Eu também removi todas as minhas toalhinhas de mesa e todas as decorações que eu tinha na casa, deixei muito pouca decoração, porque eu quero deixar o ambiente o mais neutro possível. Você não quer que o seu ambiente tenha personalidade, você quer que a pessoa interessada em comprar sua casa tenha a oportunidade de visualizar a sua própria mobília, a sua própria decoração, o seu próprio estilo naquele ambiente. Você, por outro lado, não quer deixar o ambiente completamente vazio, porque isso vai dar a ideia de que o ambiente é um pouco menor do que ele é. O ser humano precisa de uma ou outra mobília para conseguir, através de relação, fazer sentido de quão grande ou quão pequeno é o ambiente. Então, mais uma vez, você não quer deixar ele completamente vazio, mas você também não quer exagerar nas decorações ou na mobília do seu ambiente. Quando a gente fala de fotografia HDR, que é a técnica que nós vamos utilizar hoje, ou seja, você vai misturar diversas fotografias com luminosidades diferentes posteriormente na sua edição, você tem que tomar o cuidado de que nada se mova entre uma foto e outra. Então, por isso, eu desliguei a minha televisão, porque poderia estar passando alguma coisa diferente na televisão, eu desliguei o meu ventilador de teto e eu fechei todas as janelas da casa, porque eu não queria correr o risco de um vento bater e mexer na posição das cortinas dessa janela. Então, mais um cuidado aí que você tem que tomar. E talvez a parte mais importante é a iluminação do seu ambiente. Eu não estou utilizando flashes para esse tipo de fotografia. Essa foto vai ser 100% com iluminação natural, porque é mais rápido, é mais simples para fazer tudo isso, mas dá para fazer fotografia de interiores com flash. Aliás, fica até um pouco melhor do que o que eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários, eu faço um vídeo sobre fotografia imobiliária com flash. É um pouquinho mais complicado, mas dá um resultado um pouquinho melhor também. Mas ainda assim, como eu vou utilizar a iluminação natural, e essa sala aqui é uma sala relativamente escura, eu não tenho quase nenhuma lâmpada no teto, só tenho uma, eu deixei esses dois abajures aqui aceso, deixei essa minha única lâmpada do teto iluminando aqui esse quadro também aceso. Ainda que as janelas estejam fechadas, a persiana, obviamente, está aberta para permitir a maior quantidade de luz possível entrar. E aí eu deixei esta luz aqui acesa e essa porta de correr com a cortina aqui aberta para que eu realmente tenha a maior quantidade de luz, mais uma vez, chegando até aqui o meu ambiente. Então, essa é a preparação do local onde você vai fotografar. Não menospreza essa parte, porque a composição é realmente bem importante. Agora, vamos falar aqui sobre qual equipamento que eu vou estar utilizando, vamos falar sobre a composição, vamos falar sobre a técnica. Eu estou utilizando para esse exemplo a Canon 90D com uma lente ultra grande angular, que é de 10 a 18 milímetros, e ela está sobre um tripé que me permite controladamente regular a posição, o ângulo, a inclinação da câmera. Você não precisa utilizar uma Canon 90D, que é top de linha. Você pode fazer tudo que eu vou mostrar aqui para vocês com uma Canon T100, com uma Canon T6, com a câmera mais barata que você conseguir encontrar, desde que ela te dê a oportunidade de colocar uma lente ultra grande angular nela. Então, não se prendam ao fato de que eu estou utilizando a Canon 90D. O meu tripé ele é um pouquinho mais sofisticado porque eu posso, com ajustes finos, controlar a inclinação da câmera, o que ganha um pouquinho de tempo. Mas se você tiver um tripé daqueles convencionais, você pode, ou com um ball head, um pouco mais de cuidado, alinhar a câmera da mesma forma. E mesmo que você não tenha um ball head, através de aumentar ou reduzir a altura dos pés do tripé, você consegue ter o mesmo resultado. Então também não se prenda no tripé. Você quer o tripé porque quando você tirar uma foto e outra, você não quer que tenha nenhum movimento de câmera.
Você quer que a câmera fique o mais fixa possível. Aliás, quanto mais pesado for o seu tripé, melhor para esse tipo de fotografia. Ah, Álvaro, eu tenho uma câmera full frame. Bom para você, é completamente desnecessário para fotografia de interiores, mas se você tem uma câmera full frame, a sua lente ultra grande angular vai ter que ser de 15, 16 milímetros para que você tenha o mesmo efeito que essa daqui, que é a Canon EFS 10 a 18 milímetros f4.5 a 5.6 estabilizada STM. E eu falei rapidinho porque o link dela está na descrição, caso vocês tenham interesse em conferir. Não é a lente mais barata do mundo, mas também não é nada exorbitante. E mais uma vez você pode combinar ela com uma câmera barata, não tem problema nenhum. Pode comprar câmeras usadas, pode comprar lente usada, não tem problema nenhum. Eu estou utilizando também aqui um lens hood, como é que chama isso aqui em português? Essas capinhas que você coloca na frente da lente, não vem com a 10 a 18 milímetros. E eu recomendo para que você evite flares, para que você evite aquelas luzinhas que penetram na sua lente e causam algumas reflexões indesejadas. E ainda na parte de equipamento, o que eu vou recomendar para vocês é que vocês invistam num negocinho como esse. Vou tentar enganar o foco aqui dessa câmera, vamos ver se eu consigo. E acho que sim. Isso daqui é um bubble lever. Perceba que tem uma bolhazinha de ar aqui desse lado e se você perdi o foco. E aqui em cima também você consegue perceber que tem uma outra bolhazinha de ar. E o que você faz é, você coloca isso daqui na sapata da sua câmera e aí através do seu tripé, mexendo na altura das pernas ou mexendo no seu ball head, ou se você tiver um tripé como eu que te permite ajustes finos, você consegue agora ajustar o alinhamento da sua câmera para que você consiga garantir que as suas linhas verticais e horizontais estejam perfeitamente alinhadas. Uma das coisas que vai dar à sua fotografia imobiliária uma aparência mais profissional é ter perfeitas linhas verticais e horizontais. Você até pode ajustar isso posteriormente na edição, mas você perde um pouquinho de resolução quando você faz isso. O ideal é que você deixe o mais alinhado possível já em câmera, para que você tenha que manipular o mínimo possível na sua edição posteriormente. E vocês estão vendo agora o que a minha Canon 90D está mostrando nesse momento. E a gente vai falar um pouquinho sobre composição e depois vamos falar um pouquinho sobre configuração de câmera para tirar essa fotografia. Vamos começar falando sobre a composição aqui nesse momento. Eu vou deixar, obviamente, a câmera no manual, sempre no manual, tá? E eu vou deixar a imagem um pouquinho mais clara, reduzindo o meu tempo de exposição. Não é nem de perto assim que eu vou tirar a fotografia, só para que eu consiga enxergar nesse momento um pouquinho melhor a minha composição. E o que eu vou fazer é alinhar a câmera para que eu consiga ter um ângulo de visão interessante. Perceba, gente, que eu estou meio que na diagonal do cômodo. Eu não quis pegar ele completamente de frente para o cômodo, dando aquele efeito de túnel, onde todas as suas linhas do teto e do chão quase que apontam para o mesmo lugar, porque esse não é um efeito muito legal para fotografia imobiliária. Ninguém quer morar num túnel. O pessoal quer morar numa casa que seja um pouco mais interessante, dê um ambiente mais de lar. E aí quando você coloca a sua câmera na diagonal, mas ainda assim toma o cuidado de mostrar 3 paredes. Essa é uma técnica, dica chique aqui para vocês. Você quer mostrar sempre 3 paredes do seu cômodo, você consegue ter um efeito bem interessante. Então, eu consigo ver esta parede, a parede de trás e a parede aonde estão as janelas neste momento. Então, 3 paredes sendo mostradas, não estou perfeitamente alinhado, estou meio que de diagonal e estou com as minhas linhas verticais e horizontais perfeitamente alinhadas. Próxima coisa que eu quero olhar para a minha composição são as minhas laterais. Eu não quero nada que distraia a pessoa nas minhas laterais. E essa diagonal bem aqui, olha, deixa eu ver se aparece aqui no enquadramento. Essa diagonal aqui, aonde aparece um pedacinho do meu corrimão aqui que vai para o andar de cima, pode causar a pessoa ficar um pouco distraída. Ela pode falar, nossa, o que será que tem para aquele lado ali da fotografia? Para onde será que vai aquele corrimão? O que será que aquilo é um corrimão? Você não quer isso, então eu escondo o corrimão nesse momento para não correr o risco da pessoa ficar distraída. E perceba que do outro lado, na minha outra lateral, desculpe, eu também não tenho nada que distrai a pessoa. Inclusive eu tinha um galão daqueles de água de 20 litros que você muda, e eu afastei ele para o lado justamente para não causar nada de interferência naquela minha lateral. Então perceba os meus cuidados com a composição. E por fim, também percebam que a câmera não está na altura dos meus olhos. Quando você utiliza uma lente ultra grande angular, principalmente essa que está a 10 milímetros, né? Vai te dar um ângulo de visão bem legal, tanto na horizontal quanto na vertical. Se você deixar a câmera na altura dos seus olhos, você vai estar mostrando muito do teto e muito pouco do chão.
e quando você deixa a câmera mais ou menos na altura do seu umbigo, você consegue ter um bom balanço entre a altura do chão e a altura do teto. Se você, talvez, mas eu sou mais baixo que você e tal, procura a superfície mais plana, mais próxima da sua câmera, que no meu caso é esta mesa aqui, e aí eu tento deixar pelo menos uns 2 palmos abertos, assim, uns 2 palmos acima da superfície plana mais próxima da minha câmera, para garantir que vai ficar legal. E eu recomendo que de cômodo para cômodo, na medida do possível, claro que você talvez tenha que ficar para cima de um sofá e tal, mas na medida do possível, você fotografe sempre com a câmera na mesma altura para ter uma ideia mais consistente entre uma foto e outra. Vamos falar agora sobre configuração de câmera. Mais uma vez, câmera no manual, você vai colocar o seu ISO em 100, você não quer o ISO no automático, você não precisa usar ISOs maiores do que isso, porque você tem total controle sobre a sua exposição, visto que você está num tripé. Você vai deixar a abertura do diafragma em f11, você pode variar entre f8 e f11. Você quer o diafragma bem fechadinho, porque você quer deixar o máximo de conteúdo da sua fotografia em foco. Você quer tanto a parte mais distante da câmera, quanto a parte mais próxima da câmera que fica em foco. E se você deixar o diafragma muito aberto, você vai ter que basicamente escolher um ponto e os outros vão ficar desfocados. Então f11 é ideal, principalmente nessa lente que é de 10 a 18 mm, porque nenhuma lente é nítida, perfeitamente nítida, em toda a extensão da abertura do diafragma. E no caso da 10 a 18 mm, a f11 ela é o mais nítido possível. Então esse é um outro motivo para você deixar a f11. E você vai deixar em todas as fotos a f11, em todas as fotos com ISO 100. Não importa muito qual que vai ser o seu balanço de branco. Eu estou deixando nesse momento um balanço de branco como ensolarado, porque sim, meu dia está ensolarado e a luz do sol. Aliás, meu dia está um pouco nublado, mas tudo bem. Porque a luz de fora é a que está entrando e iluminando mais o ambiente, então por isso que eu estou utilizando esse balanço de branco. Mas mais uma vez isso é pouco importante porque eu estou fotografando em um RAW, sempre fotografe em um RAW, as suas fotografias imobiliárias, e aí dessa forma você consegue mudar a sua tonalidade, o seu balanço de branco posteriormente na sua edição. Mas ainda que você possa mudar posteriormente, eu recomendo que você fixe o seu balanço de branco em um deles, porque assim você não corre risco de ter que ajustar a tonalidade de foto para foto. Você ajusta em uma e isso vai ser aplicável para todas as demais fotos, porque você deixou ele fixo na hora de tirar a fotografia com relação ao balanço de branco. Legal? E agora vamos ajustar o foco. E você vai deixar a sua lente, obviamente, no foco manual. Você não quer fotografia imobiliária no foco automático, principalmente se você estiver fazendo fotografia HDR, onde você vai misturar várias fotos. Imagina, se o foco muda de uma foto para outra, na hora que você misturar, você vai perder nitidez. Então você quer deixar o foco no manual para que ele não varie de uma foto para outra. E para ajustar o seu foco, você vai descobrir na sua câmera qual que é o botãozinho que você aperta para conseguir dar um zoom digital de 10 vezes, como eu acabei de fazer aqui. E vocês conseguiram ver, todas as câmeras fazem isso, mesmo a Canon T100, mesmo as mais de entrada te permitem fazer isso. E descubra na sua câmera como é que você faz isso. E aí então você vai para o ponto mais distante da sua fotografia, que no meu caso é a lareira aqui da minha casa, e manualmente você ajusta o seu foco. Eu estou tentando deixar essas pedras de ardósia aqui na lareira o mais em foco possível, e agora eu sei que ele está em foco no ponto mais distante possível. Gente, agora você não vai mexer mais em nada, você não vai mexer na abertura do diafragma, no seu foco, no seu ISO, no seu balanço de branco, na posição da câmera, você não vai mexer mais em nada. Agora a câmera está travada nessas posições. O que você vai fazer, porém, é vir aqui no seu menu, e todas as câmeras possuem essa funcionalidade, mesmo as câmeras mais simples, que é a Auto Exposure Bracketing, esse que significa o AEB, Auto Exposure Bracketing. Quando você clica nele e gira o seu disquinho lá, que normalmente serve para você mexer na velocidade do seu obturador, a sua câmera vai abrir uma imagem como essa daqui, te dizendo que ela vai agora disparar 3 fotos quando você apertar o botão do disparador. Uma com a luminosidade neutra definida por você, uma com um nível de exposição abaixo, ou seja, metade da luz, e uma outra com um nível de exposição acima, ou seja, o dobro da luz. Eu poderia mudar isso, caso eu quisesse deixar esses extremos mais intensos, mas eu recomendo que você deixe dessa forma nesse momento. Então agora, quando eu disparar a câmera, perceba que apareceram 3 pontinhos ali embaixo, antes era um só. A câmera na prática vai disparar 3 fotos com luminosidades diferentes, mantendo tudo aquilo que eu quero fixo, mas mudando apenas a velocidade do obturador.
Então, uma vai estar com um obturador mais rápido, a outra com um obturador mais lento e uma outra com um obturador médio, para que eu capture 3 níveis diferentes de luminosidade. E, mais uma vez, você não quer que a câmera mexa, então eu apertei aqui o meu drive, mais uma vez, todas as câmeras, mesmo as mais simples, possuem isso, e eu coloquei um timer. Eu não quero que a câmera dispare quando eu aperto no botão, eu quero apertar o botão, quero tirar a minha mão da câmera, esperar a trepidação que eu causei e apertar no botão se dissipar, e aí sim a câmera dispara sozinha, porque eu não quero nem mesmo o meu toque da câmera interferindo com a nitidez da imagem. Então eu deixei um timer aqui de 2 segundos, talvez seja mais que o suficiente para parar, fazer o tripé trepidar depois que eu toquei no botão. Tendo feito isso, eu vou ajustar agora a minha luminosidade média. Então eu acho que mais ou menos aqui vai ser a minha luminosidade média, e eu estou olhando para a sala em si. Eu não estou nem aí neste momento para o fato de que as janelas estão completamente estouradas. Não estou absolutamente nem aí para isso. E talvez eu possa deixar até mais, talvez eu possa deixar... acho que ficou demais. Vou deixar mais ou menos aqui. Eu sei que as janelas estão estouradas, não tem problema, mas eu estou preocupado aqui com o ambiente da sala estando bem iluminado, e eu vou disparar essas primeiras 3 fotos aqui, e vamos ver como é que fica. 1, 2, 3. Dispararam-se essas 3 fotos. Então, se eu mostrar aqui para vocês como é que ficaram essas 3 fotos, essa daqui é uma foto, essa daqui é outra foto, e essa daqui é a terceira foto. Tá. Feito isso, agora eu vou tirar mais 3 fotos, só que lá no extremo oposto. Então agora eu vou deixar a imagem bem escura, e o que eu quero fazer, eu quero garantir que eu vou enxergar com nitidez lá fora. E agora perceba que o meu ambiente dentro de casa está completamente escuro, mas as minhas janelas estão bem expostas. Eu consigo enxergar do lado de fora. Então essa daqui é uma boa composição. E sem mexer em nenhuma configuração de câmera, a não ser essa que eu acabei de mostrar, eu vou tirar mais 3 fotos. Foram muito rápidas porque os tempos de exposição eram bem mais curtos, mas se eu mostrar aqui para vocês, essa daqui é uma foto, essa daqui é uma outra foto, e essa daqui é uma outra foto. E por fim, última sequência de fotos, agora eu vou deixar bem no meiozinho, bem neutro, mais ou menos aqui, e vou tirar mais 3 fotos. Vamos lá? Ok? Então 3 fotos foram tiradas bem rapidinhas. Perceba que nesse momento agora eu tenho um total de 9 fotos, cada uma com uma exposição diferente. Exposição essa definida pela velocidade do obturador, pelo meu tempo de exposição. Mas em cada uma dessas fotos eu tenho o mesmo balanço de branco, a mesma abertura do diafragma, o mesmo ponto de foco, o mesmo ISO, a mesma posição da câmera. Eu tentei mexer o mínimo possível de câmera quando eu mudava de um ponto para o outro. Então agora eu tenho tudo o que eu preciso para jogar essas 9 fotos para o meu Lightroom, para o meu Photoshop, para conseguir deixar isso daqui perfeito na hora de entregar para o meu cliente. E eu sei que a gente já está aqui, deixa eu ver há quanto tempo, quase 18 minutos só falando sobre isso, e é claro que ninguém vai gastar meia hora por foto na hora de fazer uma fotografia imobiliária, mas fica meio que automático depois que você já faz isso algumas vezes, você nem para muito para pensar, coloca a câmera num lugar, vai para o outro e já tira. Você vai demorar em torno de 2 minutos por fotografia para cada cômodo que você tirar, e você vai ver que a edição também não tem nada muito complicado. Então vou fazer uma pausa aqui agora, vamos lá para o meu computador para te mostrar como é que edita tudo isso, e o seu objetivo é conseguir balancear a exposição da janela para você conseguir enxergar do lado de fora e a exposição de dentro da casa para que você tenha uma foto com um aspecto bem profissional. Então vamos fazer um minuto e vamos lá. Ok, pessoal, vamos então agora para a próxima parte do vídeo, onde eu vou te mostrar como é que você edita todas essas fotografias utilizando o Adobe Lightroom e o Adobe Photoshop. E sim, você deve ter percebido que está tudo diferente, o áudio está diferente, minha roupa está diferente, a iluminação está diferente. É porque eu gravei a primeira parte do vídeo num dia diferente, não foi hoje, eu só editei tudo no mesmo vídeo para ficar mais fácil. Espero que isso não distraia tanto vocês. Vem aqui comigo para o meu computador, eu já estou com o Lightroom aberto. Vou clicar aqui em Biblioteca, vou clicar em Importar e vou procurar a pasta onde eu salvei essas 9 fotografias. Perceba que elas estão aqui e vou clicar aqui no botãozinho Importar. As 9 fotografias vão aparecer aqui embaixo na minha biblioteca e então eu vou clicar na opção Revelação. Quero chamar a atenção de vocês que a extensão dos meus arquivos é .cr3. Este é o nome da extensão dos arquivos em RAW da Canon 90D. Se você possui uma
câmera da Canon versão mais antiga, talvez seja .cr2, o que não tem problema nenhum. E se você tem uma câmera da Sony, da Nikon ou qualquer outra marca, provavelmente a extensão vai ser diferente, o que não tem problema nenhum, desde que você tenha tirado as fotografias em RAW. Você não quer fazer esse tipo de trabalho que a gente vai fazer aqui com fotografias em JPG, porque não vai ter um resultado muito legal. Daqui para frente é muito simples, você vai clicar na primeira fotografia, vai segurar a tecla Shift do seu teclado, vai clicar na última fotografia. Com o botão direito do seu mouse você vai clicar e ir em mesclar foto, e então vai clicar na opção HDR. Já vai começar a abrir uma telinha para você, criando a visualização. HDR significa High Dynamic Range, em português, alto range dinâmico, ou seja, o Lightroom está automaticamente pegando todos os detalhes que estão bem expostos, que não estão nem estourados, e nem estão perdidos nos ruídos digitais porque estão muito escuro, e está combinando todas essas fotografias para te dar uma imagem onde você vai ter detalhes das partes mais claras, dos seus highlights, dos seus brilhos, e das partes mais escuras, das suas sombras, dos seus shadows. E o resultado é esse aí que você está vendo na tela. Eu vou simplesmente clicar em mesclar, ele vai adicionar as tarefas, e vai demorar alguns segundos antes que aconteça alguma coisa no seu computador, o que é normal. Dependendo da configuração do seu computador, talvez demore até um pouco mais do que o que vocês vão ver aqui na minha tela. Mas vocês vão perceber que vai surgir uma 10ª foto, que não vai ser chamada de foto 10, infelizmente. Ele mudou essa daqui, passou a ser chamada de foto 10 e era a foto 9. E a foto 9 em si virou a fotografia de High Dynamic Range. Percebam que agora eu já tenho uma fotografia onde eu tenho uma luminosidade relativamente aceitável para o lado de dentro e também consigo enxergar do lado de fora. E em nenhuma das 9 fotos que nós havíamos tirado eu tinha conquistado esse resultado ao mesmo tempo. Ou eu conseguia enxergar bem o lado de dentro, mas ficava estourado o lado de fora, ou eu conseguia enxergar o lado de fora, mas não conseguia enxergar nada do lado de dentro. E agora com essa foto eu consigo enxergar tanto o lado de fora quanto o lado de dentro, porque essa é uma fotografia de High Dynamic Range. Mas ela ainda não está pronta para ser entregue, eu tenho que fazer alguns ajustes aqui do lado direito, e é isso que eu quero mostrar para vocês. A primeira coisa que eu faço é olhar aqui para a imagem e procurar alguma coisa que eu tenho certeza que seja branco. E eu quero procurar uma imagem, um ponto branco que esteja relativamente bem iluminado. Eu sei, por exemplo, que essa parte aqui da casa, nessas molduras em volta da janela, são brancos. Então eu clico aqui nesse conta-gota e clico aqui nessa moldura. Você vai perceber que agora a imagem como um todo já está com um tom muito mais natural. Se eu der um Ctrl Z aqui, perceba como que estava tão mais amarelado. Agora eu estou apertando Ctrl Shift Z para desfazer. Perceba que agora ficou um tom um pouco mais frio, ficou com um tom bem mais natural. É assim que eu lembro da casa. E eu fiz isso contando para o Lightroom que aquele ponto bem aqui era um ponto branco. E esse aqui é branco, ele corrige todas as demais cores com referência a esse ponto, o que já dá um aspecto muito mais legal. A outra coisa que eu quero fazer, eu acho que eu posso aumentar um pouquinho mais a exposição. Eu vou mudar aqui para 1. Perceba que eu continuo conseguindo enxergar do lado de fora e o ambiente como um todo ficou um pouquinho mais claro. E eu ainda acho que eu posso reduzir um pouquinho os meus brancos para conseguir enxergar um pouquinho mais até do lado de fora sem muito prejuízo. Então agora a próxima coisa que eu vou fazer é aumentar um pouquinho a minha textura. Vou colocar 5 de textura, vou colocar 5 de claridade, talvez eu coloque 5 ou 10, não tenho certeza, de desembaçar. Acho que 10 talvez tenha ficado bom. Eu gosto para fotografias imobiliárias porque eu quero deixar um ambiente um pouco mais neutro, lembra, com pouca personalidade. Eu reduzo o Vibrance para 0, estou satisfeito com a saturação em -3. Obviamente eu não quero uma foto preta e branca, mas eu também não quero uma foto muito colorida. Com relação à nitidez, eu vou de 40 para 75, e gente, isso faz diferença, cria um pouquinho de ruído, mas a imagem fica mais nítida, mais sharp. E como você usou ISO 100, você pode sim tolerar um pouquinho mais de ruído. Se eu der um zoom bem aqui na lareira, que foi aonde nós focamos, você vai perceber que eu estou conseguindo enxergar bem bastante detalhes. E como nós utilizamos F11, se eu vier aqui mais para frente na fotografia, aqui nesse quadrinho de Jesus Cristo que eu tenho, você vai perceber que continua com bastante nitidez. Então, 75 tá legal. Depois eu clico aqui na opção Remover Desvio Cromático e ativar correções do perfil. E por fim, eu venho aqui e clico na minha opção de vertical. Porque ainda que eu tenha tomado muito cuidado para deixar as minhas verticais corretas já na hora da fotografia, nunca fica 100% perfeito, fica quase perfeito. Mas quando eu clico nesse botão, ele realmente fica perfeito. A correção vai ser provavelmente muito sutil. Vamos olhar aqui para esse lado aqui especificamente. Vamos ver se a gente consegue perceber uma pequena diferença. Foi quase nada, mas mexeu um pouquinho
para a gente conseguir garantir que as minhas linhas verticais ficassem perfeitamente retinhas do jeito que tem que ficar. Então eu acho que está ficando muito legal, o computador está dando uma pensada aqui, está processando um pouquinho. Então terminou de processar e agora o que você vai fazer é dar algumas correções extras. Eu percebo, por exemplo, que essa sala ela é iluminada da esquerda para a direita, porque é aqui que estão as janelas. Ou seja, essa parte aqui da sala está mais iluminada do que essa parte aqui. Ainda que isso seja o natural, eu não quero isso. Eu quero deixar a sala um pouco mais homogeneamente iluminada. Então o que eu vou fazer é clicar aqui nessa ferramenta chamada filtro graduado, perceba o desenho dela aqui. E se por acaso a sua estiver mostrando como a minha, uma exposição de -5, você vai mudar isso para +1, tá bom? Tendo feito isso, você vai clicar aqui no canto direito e você vai arrastar isso até mais ou menos aqui na metade da sala e vai dar um Enter. Basicamente o que você fez, você artificialmente clareou em um ponto de exposição o lado direito da sala para compensar e balancear mais o lado esquerdo da sala, deixando o ambiente inteiro com um aspecto melhor iluminado. Então já estou bem satisfeito com isso, mas tem algumas outras correções mais pontuais que eu quero fazer. Para fazer essas correções pontuais, eu vou vir aqui e vou clicar no meu pincel de ajuste. Então cliquei aqui no meu pincel de ajuste. Perceba que ele está em +1, eu não quero tudo isso, eu vou deixar talvez em 0.3, porque eu quero que essas correções sejam bem sutis. Se o seu brush, né, se o seu pincel não estiver tão grandão quanto o meu, com a tecla colchetes do seu teclado, para um lado ou para o outro, você deixa ele maior ou menor. Quero deixar aqui mais ou menos desse tamanho. E eu vou pintar as partes que estão escuras demais para o meu gosto. Então, por exemplo, aqui nesse cantinho está um pouquinho escuro demais, aqui em cima está um pouquinho escuro demais, aqui nesse canto está um pouquinho escuro demais. Então, o que eu estou fazendo é pintando um pouco as regiões que eu acho que poderiam estar um pouquinho mais iluminadas. Essa sombra aqui eu quero dar uma suavizada. Essa sombra aqui do ventilador, acho que eu posso pintar um pouquinho mais até aqui em cima, só para conseguir deixar um pouquinho mais de detalhes nas partes que ficaram um pouquinho mais escuras. E as diferenças são muito sutis. Talvez você me vendo fazendo, você nem perceba tanto as diferenças. E essa é a ideia, você não quer nada que fique muito evidente nas suas correções para fazer com que a fotografia fique o mais natural possível. Tendo feito isso, você vai dar um Enter. E aí agora eu acho que a imagem já está num estágio muito legal. Eu quero fazer algumas demais correções no Photoshop, ainda que essa imagem já esteja quase perfeita. E para fazer isso eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da fotografia e vou clicar em Editar em Adobe Photoshop. E aí isso vai fazer automaticamente o Photoshop abrir sozinho e já vai trazer esta imagem para o Photoshop com todas as edições que nós fizemos até esse momento, para que nós já tenhamos um ponto de partida bem avançado para o Photoshop. Tem poucas coisas só que eu quero fazer no Photoshop. Vocês vão ver aqui comigo, não é muita coisa não que eu preciso fazer. Mas enfim, a imagem já está aqui, aberta, tudo direitinho. E uma das coisas que eu quero fazer, eu quero corrigir, se eu der um zoom aqui, esse cantinho aqui da imagem, porque eu falhei em esconder esse fiozinho. Isso é um ponto de distração que eu quero evitar. Então, para fazer isso, eu clico aqui nessa ferramenta, clico nessa ferramenta aqui, e eu simplesmente, cuidadosamente, arrasto aqui por cima e tento ver se eu consigo deixar retinho. Pronto, sumiu, agora não tem mais, acho que eu posso até tirar um pouquinho da sombra aqui, não tem mais nada que vai me distrair nesse cantinho. Apertei a tecla Z do meu teclado e agora eu vou reduzir o meu zoom, tá bom? Para conseguir chegar na imagem do jeito que estava, agora não tem mais nada aqui distraindo nesse cantinho. E gente, eu acho que a imagem já está muito boa. Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer é vir aqui em imagem e eu testo algumas coisas, alguns padrões do Photoshop. Então eu venho aqui e falo Auto Tone. Parece que ficou um pouquinho melhor, então eu gosto no Auto Tone. Venho aqui no Auto Contraste. Parece que não mudou absolutamente nada. Deixa eu ver como é que ficou o Auto Color do Photoshop. Ficou um pouquinho azul demais para o meu gosto, então eu vou desfazer, porque eu acho que um tom um pouquinho mais amarelado nessa casa dá um pouco mais de vida para ela. Talvez é uma questão de preferência, talvez pessoas gostem um pouquinho mais azulado, eu gosto de um tomzinho um pouquinho mais amarelo. Tendo feito isso, gente, eu acho que essa imagem está pronta para entregar, eu tenho uma ótima luminosidade aqui do lado de dentro e consigo enxergar do lado de fora. Eu vou clicar em File,
Export. E eu percebi que o meu Photoshop está em inglês e o meu Lightroom estava em português, mas são as mesmas posições de cada uma dessas ferramentas. Eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar. E eu vou clicar em Export As. E por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho algumas preferências que eu quero mostrar para vocês. Você não quer clicar na opção Smaller File 8-bit, você quer colocar aqui na opção PNG, do jeito que eu mostrei para vocês. E uma coisa importante para você saber é que quando você entrega essas fotos para o seu website, onde as fotos do imóvel vão aparecer, normalmente esses websites possuem um limite de tamanho de fotografia equivalente a 20 megabytes. Pelo menos aqui nos Estados Unidos é 20 megabytes. Quando eu perguntei para um amigo corretor aí no Brasil, ele também confirmou que era 20 megabytes. E como essa é uma câmera de altíssima resolução, cada fotografia HDR está saindo com 44.8 megabytes. Então o que eu faço? Eu venho aqui na minha escala e reduzo a minha escala para que eu não tenha mais do que 20 megabytes. Eu comecei aqui com 61%, demora um pouquinho para processar, chegou a 18.4%, talvez eu possa ir até 62%. Eu quero dar o máximo de resolução possível para aquilo que o meu site vai ser capaz de fazer. Vamos tentar 65%. É meio que tentativa e erro, mas só na primeira foto. Depois as próximas fotos ficam mais fácil. Passou um pouquinho, então eu vou colocar 64% na resolução. Vamos ver se vai ficar 19 ponto alguma coisa. Ainda não, 20.2. Vou colocar 63%, agora tenho certeza que vai ficar um pouquinho a menos de 20. Vamos ver como é que fica. 19.7. Para mim tá bom. E eu vou clicar aqui no botãozinho exportar. Vou salvar aqui na mesma pasta para ficar fácil para a gente colocar. Vou salvar aqui na pasta Raw Photos e vou chamar foto exemplo. E ele vai processar essa foto e a gente vai abrir a foto agora depois de terminada para a gente ver como é que fica. Então terminou. Vamos lá aqui. Cadê o foto exemplo? E é assim que ficou a imagem. Deixa eu colocar aqui em tela cheia para que vocês consigam ver. E, gente, essa daqui é uma imagem muito legal. Parece uma fotografia de revista, na minha opinião. Eu acho que uma pessoa vendo uma foto como essa, com esse ângulo de visão, com esse nível de luminosidade, vai ter muito mais interesse em ver essa casa do que se essa foto tivesse sido tirada com um celular, com as verticais tudo torta, com a janela estourada e assim por diante. Então realmente o resultado é muito legal e ainda que nós tenhamos gastado, sei lá, mais de 30 minutos para fazer esse tutorial, a verdade é que depois que você faz a primeira foto é muito repetitivo. Você pode inclusive criar presets no Lightroom para que você não tenha que ajustar cada uma delas artificialmente ou manualmente. Você pode criar inclusive escalas. Se você tirar sempre a mesma quantidade de fotos, tipo 9 fotos, assim você clica num botão e ele vai processando de 9 em 9 fotos cada uma das sequências de HDR para você. Enfim, você tem que dar uma pesquisadinha para você aumentar a sua produtividade. Mas a verdade é que um fotógrafo profissional que está acostumado a fazer isso vai demorar em torno de 2 minutos por cômodo para tirar essas 9 fotos, inclusive o posicionamento da câmera, alinhamento, o enquadramento, a composição, e vai demorar, sei lá, 1 minuto no máximo para editar cada uma dessas fotos. Você vai tirar o quê? 24, 25 fotos por casa, então vai ser algumas boas horas aí de trabalho, mas se for uma casa que você realmente quer vender rapidamente, uma fotografia como essa vai ser bem interessante. E é isso aí por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Como eu falei durante o vídeo, se vocês quiserem ver um tutorial sobre como faz isso utilizando flashes, que é um pouquinho mais complexo, mas dá um resultado ainda melhor, você consegue enxergar ainda melhor do lado de fora quando você utiliza flashes. Ou se você quiser também um tutorial falando sobre como fazer vídeos imobiliários utilizando um gimbal, ou se você quiser que eu faça um tutorial sobre como é que faz tudo isso, mas agora utilizando o seu celular, me deixa no comentário para a gente poder continuar essa discussão. Mas é isso aí por hoje, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me dá um like, me deixa um comentário, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, fui!